pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando a gravação do meu, do seu, do nosso Cena Legislativa, o seu programa semanal de temas que realmente importam, pautam a arena parlamentar no município, no estado e no Brasil. E hoje o nosso tema é a saúde animal, a proteção animal no município de Fortaleza. E o nosso convidado não poderia ser outro, né? É Apolo Vix, acertei? Acertou. Apolo Vix, vereador, secretário, ativista e muitas outras coisas que ele vai falar aqui para a gente no nosso Cena Legislativa, mas quero primeiro agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, Apolo, e já parabenizá-lo por enfrentar esse desafio, né, que é inédito no município de Fortaleza, trazer para Fortaleza uma política de fato de proteção animal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, viu, Cleiton? Prazer estar aqui levantando essa pauta que é muito importante e ainda é muito invisibilizada e precisa de muita ajuda, ainda muita atenção para que a gente chegue a um denominador comum e traga para os animais o direito e a dignidade que eles merecem, perdão. Perfeito. Apolo, para quem não conhece, eu estava falando aqui antes da gente começar o programa, nós temos aqui um público diverso, né, do interior do estado, de outros estados, que não conhecem eventualmente a sua trajetória. Que você se apresentasse um pouco para o nosso público, quem é Apolo Vix, qual é a sua trajetória, o que é que você tem feito, o que é que você já fez. Então, eu sou protetor e ativista há 20 anos, né? Mas desde que eu me entendo por gente, no útero da minha mãe, eu já tive essa conexão com os animais. A minha primeira conexão foi com sapos. Eu sempre amei os animais sem especismo, independente se é cachorro, se é gato, se é animal de porte grande. Fui adotado aos 13 anos pela fundadora do maior abrigo de animais do estado do Ceará, o Abrigo São Lázaro, que hoje tem 3 anos, né? Ou 3 décadas que está aí realizando ações e transformando a vida de milhares de animais. Referência, né? É referência hoje. Sim. Então, assim, para mim, tá hoje representando a causa animal de fato é muito significativo. Eu até sempre digo que é uma questão de reparação histórica, porque esse retrato do abandono, dos maus tratos, não é de hoje, né? É algo que é cultural, que está enraizado, e a gente está aqui para quebrar e para mudar isso, e para falar para as pessoas, né? Levar essa informação, essa conscientização, que há muito tempo não é posta na mesa, né? Muitas pessoas ainda não entendem nem sobre as leis de proteção animal, sobre os direitos dos animais, e que eles também são filhos de Deus, né? São criação de Deus. Apolo, responde pra gente uma curiosidade. Tá. Como é que foi essa virada de chave de um ativista e protetor para uma figura política? Política no sentido político, partidário, eleitoral. Isso sempre esteve claro para você ou foi se dando ao longo do tempo? Como foi isso? Foi se desenhando, Cleiton. Nunca passou pela minha cabeça um dia ser um parlamentar, seja um vereador, um deputado estadual, federal, um secretário, né? Nunca passou pela minha cabeça. Foi realmente uma consequência do meu trabalho, da minha missão, de tantos anos prestados de trabalho, né? Eu acompanho todos os abrigos de Fortaleza, todos os protetores independentes, as suas fragilidades. Eu respiro isso junto com eles, né? A omissão do poder público, como eu falei, a gente está conquistando muitos espaços, mas quase não é lá. São 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Nós temos políticas públicas que precisam ser modificadas e direcionadas de forma eficaz. Então, para mim, ocupar esse espaço hoje é algo necessário, foi uma necessidade. Não, a gente precisa de um protetor que vive isso. Eu acho que isso é importante, Cleiton, para qualquer causa, para qualquer pauta, bandeira que você levante, seja pautas raciais, a comunidade LGBTQIA+, a causa animal. Eu acho que é impossível um simpatizante representar essa causa, porque você precisa entender os desafios e a raiz do problema. E é muito mais interessante quando você vive isso, né? Porque assim você consegue ver os pontos que precisam ser mudados. Então, foi uma consequência realmente. Eu nunca sonhei com isso. E hoje eu estou aqui para entregar o meu melhor, usar a minha experiência. Agradeço, inclusive, ao prefeito Evandro Leitão, que me fez o convite, né? Nossa, quando eu recebi esse convite, eu fiquei, não acredito. Eu vou estar no executivo, eu vou poder olhar e abraçar aqueles protetores independentes que são muito invisibilizados, que precisam de amparo, os abrigos também, que precisam ser contemplados também, porque
Esses abrigos, a causa animal, para começar, só existe por conta dos protetores. Se não existisse proteção animal, não existiria causa animal. Tanto que tudo que a gente conquista hoje é devido a esse trabalho árduo, né? Então, para mim, apesar de ter sido uma consequência, eu acho que deveria ser algo que eu deveria ter pensado há muito mais tempo, porque é importante. Sim. E falando em causa animal, e a partir da sua vivência, que é anterior à sua vida política, Apolo, como é que você vê a realidade do município de Fortaleza? A gente sabe quando a gente fala de causa animal, de protetor, a gente sabe que mais cada município ele tem uma particularidade, ele tem uma perspectiva. Fortaleza, por ser uma metrópole, né, tem uma... eu acredito que os problemas eles são hiperdimensionados, né, numa cidade. Como é que você vê? Porque também é a partir desse desafio que você vai partir agora no executivo. Como é que você vê esse desafio da causa animal em Fortaleza especificamente? Então, é um desafio gigante, né? Porque, como eu citei aqui, nós temos políticas públicas legais, só que elas precisam ser bem direcionadas. Exemplo, hoje a solução para resolver todo esse caos da causa animal, a questão dos animais em situação de abandono, que só cresce, multa e pena para quem maltrata animais, que a gente tem lei, mas infelizmente essa lei está mais no papel do que na realidade. Esses casos de maus tratos, de denúncias, eles geralmente só repercutem quando o caso é muito midiático e todo mundo quer tirar um pedacinho dali, né? Então, são muitos animais abandonados, são abrigos fechando as portas, pessoas, inclusive, que dedicam suas vidas 100%. Eu, por exemplo, não tive virada de ano. Eu passei a virada de ano na minha casa, onde eu tenho mais de 20 animais. A minha mãe, na ONG, nós temos 1.200 animais no Abrigo São Lázaro. Sim. Todos esses animais foram pedidos de resgate. Todos esses animais foram resgatados em situação de rua e vítimas de maus tratos. Então, hoje, para a gente resolver essa questão, a gente tem que ter um olhar sensível, principalmente para esses animais que estão na rua, porque eles estão reproduzindo ali. Então, se a gente não foca na raiz do problema, que são os animais em situação de rua, e os abrigos que recolhem esses animais, a gente não resolve nada. Então, amigo, respondendo a sua pergunta, está um caos. Nós somos a 4ª maior capital, e eu acho que não deveria estar assim, diante de tudo que nós já conquistamos, mas eu vejo que tem muito marketing e pouca ação. Mas eu te garanto que nos interiores é bem pior. Em termos de acompanhamento? De representação, de conscientização, bem-estar animal, né? Não tem proteção animal, para falar a verdade. Não existe, né? Então, as pessoas do interior, por exemplo, a agente de endemia é alguém que passa lá para fazer um teste de leishmaniose. Hoje, a leishmaniose ela não é mais uma sentença de morte. Sim. Tem tratamento. Mas essas pessoas não são conscientizadas. Então, geralmente, quando você recebe lá o laudo que seu animal testou positivo para leishmaniose, a pessoa já pensa em sacrificar o animal. Abandonar o animal, não vou pegar. Ele vai encostar em mim, eu vou pegar calazar. Ele vai me morder, eu vou pegar calazar. Ele vai me arranhar, eu vou pegar calazar. Ele vai me lamber, eu vou pegar calazar. Entende? Está muito atrasada essa questão ainda. Pelo menos aqui na capital, a gente tem mais essa questão de conscientização, apesar de muito pouquinha, né? Tá, quase não é lá, mas a gente está um passo à frente. Perfeito. Você falou, Apolo, a questão do prefeito Evandro Leitão. Eu lembro que na campanha ele trouxe esse tema, inclusive está no programa de governo, inclusive fez atos de campanha direcionados, né, assim, inovou nesse sentido. Quando ele te fez o convite, o que é que ele colocou como ponto prioritário, como questão crucial nessa pasta? Como é que foi a conversa de vocês? Ótimo tocar nesse ponto. No período de campanha, para deixar bem claro que eu sou apartidário, tá? A minha causa, a minha bandeira são os animais. Porém, eu observando ali o Evandro Leitão, eu descobri algo muito importante, que o Evandro, ele tem sangue de protetor nas veias. Muita gente não sabe, mas a tia do Evandro Leitão se chama Geusa Leitão, que foi pioneira em proteção e bem-estar animal aqui no estado do Ceará. Inclusive, se hoje nós temos o Abrigo São Lázaro, é graças a Geusa Leitão. Se nós já estamos aí há 30 anos resgatando e transformando vidas, é graças a Geusa Leitão. Ela conheceu a minha mãe adotiva quando o abrigo ainda era no bairro Barroso. E a minha mãe passava por muita necessidade, porque há 30 anos atrás, os protetores eram chamados de loucos, um modo de louco, né? Não se falava em proteção animal, a gente não era respeitado. Minha mãe começou a vender tudo, Cleiton, dentro de casa. Vendeu geladeira, vendeu cama, vendeu todos os móveis, porque ela não tinha condições de sair com 40 animais dentro da casa dela, que ela, inclusive, resgatou no bairro Barroso,
animais que foram abandonados, porque, para deixar claro também, não existem animais de rua, isso não existe. Isso. Existe animal que foi abandonado, né? Sim. Existe essa negligência da sociedade por falta da conscientização, como eu falei. Sim. Então, a Josi Leitão conheceu a minha mãe, entendeu ali as necessidades dela, e nessa época ela era presidente da UIPA, que é a União Internacional Protetora dos Animais, que tinha esse terreno, onde eu não vou dizer o bairro para evitar que se torne um ponto de abandono, porque a gente só passa o endereço no direct, porque senão chove de animais lá e a gente está super lotado, né? Uma realidade. E ela cedeu esse espaço e começou com 40 animais, e hoje são 1.200 animais, né? Então, esse ponto me pegou muito. Eu tenho que conversar com o Evandro. Talvez ele não saiba disso. Quando eu sentei com o Evandro, uma das primeiras coisas que eu falei para ele, eu quero te apoiar. Eu gostei das tuas propostas para a causa animal. Mas eu preciso que você faça uma coisa para mim. Que você sente com os protetores. Óbvio que eu não vou conseguir levar todos os protetores de Fortaleza, porque não caberia nem, eu acho, que no Castelão. Porque são muitos protetores que a gente desconhece, inclusive, pessoas que precisam de visibilidade para continuar com o seu trabalho. E assim ele fez. Nós marcamos uma reunião e eu levei 37 protetores. Protetores independentes, gateiras, fundadores de abrigo. E ele ouviu cada uma dessas pessoas com calma, com sensibilidade, ouvindo ali os seus desafios. E eu pedi para ele, eu preciso que as portas estejam abertas para a proteção animal. Tá? Só para deixar bem claro que nem pensava em secretaria nada, eu só queria um prefeito que olhasse para a proteção animal. E, de fato, foi o primeiro prefeito a sentar com os protetores e a ouvi-los. Dei várias sugestões e assim a gente criou um vínculo, né? Fiz campanha para o Evandro com muito orgulho, porque eu tenho que abraçar aqueles que abraçam a minha pauta, que é uma pauta que precisa de visibilidade. Então, passando a campanha, o Evandro me ligou, estava inclusive indo para o abrigo Bom para Cachorro, que apesar de eu ter o abrigo São Lázaro na minha responsabilidade, da minha família, que é uma responsabilidade muito grande, ainda assim eu sempre procuro abraçar outros abrigos, outros protetores, porque se o abrigo São Lázaro hoje, que é o maior do estado do Ceará, com maior visibilidade, legalizado, documentado, passa por necessidades, aí você imagina aquele abrigo que não tem espaço próprio, que é alugado, que não tem documentação, né? Então eles sofrem muito. Então eu sempre pensei nisso. Então estava indo lá para o abrigo do Edson, Bom para Cachorro, pesquisem e ajudem, por favor, porque ele precisa muito de ajuda. E o prefeito me liga. Né? Meu Deus, o prefeito tá me ligando. Aí eu atendi. Opa, prefeito, tudo bem? Ô, Apolo, tudo bem? Meu querido, eu queria lhe fazer um convite. Você pode vir aqui? Eu não passo? Pô, tô muito longe. Muito longe mesmo. Tava em Aquiraz. Aí, não, então, fazer o convite por aqui mesmo. Eu quero saber se você aceita ser o secretário da Proteção Animal. Eu nem acreditei, né? Nem acreditei. Porque eu já tinha ganhado as eleições, né? Eu sou um vereador eleito. E eu tive ali que decidir entre o legislativo e o executivo. Só que, antes de qualquer coisa, eu sou protetor. Eu costumo dizer que eu não sou um protetor na política, ou um político na proteção. Eu sou um protetor na política. E foi assim que aconteceu. Eu pensei, tive um tempo para pensar, não, acho que no executivo eu consigo fazer bem mais, né? E eu passei por muitas dificuldades relacionadas ao sistema de proteção animal aqui de Fortaleza, né? A Coepa, a Clínica Jacó, os Vetmóveis, assim como todos os protetores. Existia uma certa fragilidade, muitos pontos que precisavam ser mudados, justamente por não ter ali, não basta só uma equipe técnica, sabe, Cleiton? É preciso ter um protetor ali. Como eu estava te falando, você precisa ter alguém que entende a raiz do problema. Então, vi ali, nossa, é a minha chance, enquanto protetor, ocupar um espaço que vai beneficiar protetores independentes, abrigos e tutores. Porque hoje eu percebo que as nossas políticas públicas e todas as ações que a gente tem voltadas para a causa animal, elas são mais direcionadas para tutores, animais domiciliados. É importante, sim, demais, mas eu acho que a gente tem que fazer uma pirâmide. Onde é que tem mais necessidade? Onde é que estão as lacunas que precisam, de fato, ser preenchidas? Né? Como eu estava te falando, a gente foca na raiz do problema. E os animais em situação de rua não estavam sendo contemplados, não como deveriam ser. Principalmente os abrigos, que fazem esse trabalho há muito tempo. Pra você ter ideia, o registro do abrigo mais antigo é de 1860. Né? É o Bartedogsia, se eu não me engano. Então, independente de não ser no nosso país, é uma realidade, né? Porque os protetores estão espalhados pelo mundo inteiro. E pelo universo também, que eu duvido que só tenha vida aqui nesse planeta. Mas, enfim. Então, eu vi nessa oportunidade a chance de fazer mudança, né?
Então, hoje eu sou o secretário da Proteção Animal, eu ainda estou em transição, pegando documentação, entendendo alguns pontinhos que eu preciso mudar, mas principalmente para estar amparando aqueles que sempre estiveram aqui fazendo o trabalho que deveria ser do poder público. Mas, Apolo, tira uma outra curiosidade. O município tinha secretaria de proteção animal, o município de Fortaleza? Ou era coordenadoria? Como era a estrutura? Pois é. Até agora é uma coordenadoria com status de secretaria. Agora vai ter uma reforma e vai ser uma secretaria. Mas a coordenadoria ela existe... De fato, né? De fato. Sim. A coordenadoria ela existe desde 2017. E agora vai ter essa transição, essa reforma, para que ela se torne uma secretaria, né? E isso é muito importante, porque a proteção animal precisa disso. Hoje nós temos, inclusive, uma secretaria estadual, né? Isso. De proteção animal, a CEPA. Também é de extrema importância. Inclusive, eu quero fazer esse trabalho junto com o novo secretário da Secretaria Estadual, Estado e Município, porque a gente tem que unir forças, né? Para fortalecer essa causa. E esse é um discurso de referência do prefeito, né? O prefeito foi eleito com a ideia de alinhamento entre as esferas de poder municipal, estadual e federal. Acredito que a ideia é que isso aconteça em todas as pastas, né? Que isso possa... Mas eu quero aproveitar também, eu vou pegando assim algumas partes da sua fala. Tá bom. Você estava falando lá, você pegou a referência da sua mãe, que há 30 anos o protetor animal era visto como um louco. Hoje, ele já é visto, né? Pode até não ser visto da forma como deveria ser, mas ele é pelo menos visto, é percebido, consegue pautar várias ações de opinião pública, consegue pautar a imprensa, consegue pautar... Nas redes sociais eu nem falo, né? Então, assim, o que que você vê, Apolo, já que você vivencia, né, essa discussão a partir de você e da sua mãe, o que é que mudou na sua visão, na sociedade, para que nesse universo, nesse recorte aí de 30 anos, a gente tenha saído de uma atmosfera de invisibilidade para uma realidade, se não a desejada, mas pelo menos de pautar uma discussão a ponto de você ter uma disputa eleitoral em que praticamente todos os candidatos tiveram que falar sobre proteção animal. E eu não estou falando só de Fortaleza, não. Né? Fortaleza e praticamente todas as capitais e municípios também, os candidatos ao executivo, eles eram levados a ter que falar algo sobre, porque é algo que a população pedia também uma fala sobre isso. Como é que você vê essa realidade? Cleiton, hoje nós somos mais respeitados. De fato. Nós temos um certo reconhecimento, um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de visibilidade, e políticas públicas, que, como eu falei, só precisam ser bem direcionadas, entende? E até porque a questão da proteção animal hoje, que já era para acontecer há muito tempo, é questão de saúde pública. A gente está falando também de um controle de zoonoses. Perfeito. Controle de zoonoses que, mais uma vez, desde o princípio da causa animal, quem realiza são os protetores, né? Não só os fundadores de abrigos, mas aqueles que trabalham em pontos de abandono. Porque esses animais que estão em situação de rua, eles podem transmitir raiva. Eles podem transmitir leishmaniose, inclusive. Inclusive, está chegando o período de chuva, época de surtos virais, e a gente tem que se preparar bastante enquanto a isso. Inclusive, é uma das ações que eu vou estar realizando na secretaria, que é a conscientização. A gente precisa de conscientização sobre isso em ensinos em escolas de rede pública, na rede pública, no ensino público, porque aquela pessoa que é educada, ela não maltrata, né? E ela agrega. E é disso que a gente precisa, porque é uma questão de saúde pública. Então, hoje, não é só o protetor, não é só o político que levanta essa bandeira, só essa bandeira, que tem que falar sobre isso. É todo mundo. Sim. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Até porque não é questão de, eu sou político da proteção animal, vou levantar essa bandeira porque o meu partido levanta essa bandeira. Não. Como eu falei, os animais são apartidários. Eles não têm lado. Eles não são de direita, não são de esquerda, não são de centro. É uma questão de saúde pública. Então, é isso. Eu acho que hoje nós temos um pouco mais de respeito, visibilidade, mas só um pouquinho. Mas a gente chega lá, né? Hoje eu estou aqui para levantar essa pauta trazendo dados, né? E para explicar para a população que isso é necessário. Apolo, já se encaminhando já para a parte final, apesar de ser um tema que dá muito pano para manga, eu queria que você dissesse para quem está nos acompanhando o que é que as pessoas, não apenas que votaram em você, que seguem você,
não apenas os protetores, mas a população de Fortaleza de uma forma geral, porque quando você se torna secretário, você se torna secretário de toda a população, né? Então tem uma perspectiva bem geral. O que essas pessoas podem esperar do Apollo Vix secretário, né? Já que aí você vai ter a responsabilidade de uma pasta voltada para essa discussão. Você, claro que ao longo aqui da nossa conversa já foi trazendo vários pontos, mas o que é que você quer entregar? O que é que você pretende entregar enquanto secretário municipal? Cleiton, galera, já tá acabando, é? Já. Como foi rápido. Eu sou tagarela também, né? Vocês podem esperar de mim muito trabalho e toda a minha experiência de vida eu cresci dentro de uma ONG, como eu falei, respirando toda essa missão do poder público, os desafios da proteção animal, que são inúmeros. Eu pretendo e já comecei a aplicar toda a minha experiência na secretaria. Né? Eu estou mudando muita coisa, mexendo em muitos pontinhos, colocando alguns pontinhos nos vídeos também, porque é necessário. Quero trabalhar em conscientização, coisa que Fortaleza precisa muito, as pessoas precisam ser conscientizadas. E, principalmente, o meu maior foco é castração. Como eu falei, hoje, a esterilização, a castração, sim, a educação, conscientização e o incentivo à adoção é a única saída, a única opção que a gente tem para mudar a situação dos animais, não só aqui em Fortaleza, mas no mundo inteiro. Então, esperem de mim muito trabalho, muita sensibilidade e, claro, eu vou estar sempre ali em todos os órgãos, na Clínica Jacó, no Vetmóvel, na Secretaria, e muita acessibilidade, né? Porque, lembrando mais uma vez, antes de ser político ou qualquer outra coisa, eu sou protetor. Perfeito. Essas são as palavras finais do nosso secretário municipal de proteção animal. E aí já está dando seu recado, apresentando suas bandeiras. Vai ser cobrado com relação a isso, né? Esses pontos. Tá gravado, né? Tá gravado. Tá gravado. Para a gravação. É isso, gente. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Cleiton, vejo vocês... Eu posso só interromper aqui? Sim. Eu queria fazer um pedido. Fica à vontade. Adotem, por favor. Não comprem, pessoal. Os abrigos estão superlotados. Eu queria pedir para vocês também que tivessem um pouco mais de paciência com a proteção animal, porque os abrigos, eles não têm obrigação, para deixar isso claro. Eles não têm. Essas pessoas, elas abdicam das suas vidas, do seu ciclo social, para estar fazendo um trabalho que não é deles, por puro amor. Então, a gente tem que ter paciência, porque isso acontece muito, Cleiton. Perfeito. Vocês ligam para você, mandam mensagem, eu tenho um animal aqui que está precisando ser resgatado. Se você diz um não com muita dor, porque a gente queria poder abraçar todos, claro. Né? As pessoas não entendem. Por exemplo, hoje no Abrigo São Lázaro tem 1.200 animais, então lembrem, foram 1.200 animais que foram pedidos de resgates. Tá bom? E eles ainda estão lá, porque infelizmente é uma realidade. Esses animais que são resgatados em situação de rua, SRD, sem raça definida, eles geralmente envelhecem e morrem dentro dos abrigos porque sempre preferem adotar filhotes ou animais de raça. Então, dê oportunidade para o animal adulto SRD, para o animal pretinho, que as pessoas têm preconceito racial em relação a isso na causa animal também, para animais idosos também, porque, de qualquer forma, eles são eternos filhotes, né? Eternas crianças. Então, é isso. Agora eu vou parar porque eu sou tagarela demais. Então, aí, mais uma mensagem, mais um recado do secretário, vereador, protetor Apollo Vix. E aí, com certeza, esse nome, essa figura, vocês vão ver bastante aí nos próximos meses, nos próximos anos, na gestão municipal do prefeito Evandro Leitão. E quero desejar boa sorte nesse trabalho, nesse desafio, que não é fácil, principalmente numa cidade da dimensão de Fortaleza. Tudo em Fortaleza é grandioso. Então, você tem aí... acredito que você vai ter também uma equipe articulada, de força, que tenha o mesmo empenho, a mesma vontade, a mesma desenvoltura que você. Exatamente. Para estar trabalhando comigo, para ficar próximo a mim, tem que amar os meus ideais também, que não é só o meu ideal, é o ideal de muita gente, são os ideais de muitas pessoas. E é isso. Obrigado pelo convite, Cleiton. Perfeito. É isso, gente. Vejo vocês no nosso próximo programa.